Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E nós estamos no mês da mulher. Acabamos de passar pelo 8 de março e não podemos deixar passar esse mês tão importante para as mulheres. Mas a mulher só tem um dia? Claro que não. Mas as datas são importantes para que a gente possa parar um pouco a nossa rotina. Nós que trabalhamos, temos filhos, netos, mil demandas, muitas vezes precisamos parar um pouco para refletir sobre o que podemos fazer para melhorar a vida das pessoas, as condições em que as pessoas vivem, principalmente conhecer seus direitos. E para falar um pouquinho sobre os direitos da mulher, está aqui uma expert na matéria, ela vai se apresentar, mas vocês vão ver que é uma mulher que eu acompanho ela nas redes sociais, divulgo tudo que ela publica, porque é de altíssima qualidade e conhecimento é poder, informação é poder, e nós temos que conscientizar a nós mesmos, que a mudança está em nós. Diná Ferreira Oliveira, o programa é seu. Boa tarde. Boa tarde, Rosilma. Mais uma vez, assim, muito obrigada pelo convite e parabéns, né, por você trazer essas questões da mulher, que são muitas, né? Nós, mulheres, temos, assim, um imenso universo feminino, onde a gente tem muitas questões. A própria mulher, a saúde, a maternidade, mercado de trabalho, enfim. E como você disse muito bem, março, né, mês da mulher, então a gente tem que falar de mulher o ano todo, mas eu acho que as datas, Rosilma, traz isso, para a gente não esquecer e falar de determinadas coisas, mesmo datas com relação à saúde ou violência, o que quer que seja. Então, eu acho que é isso. Vamos falar sobre isso, né? Sobre questões da mulher. Diná, eu sempre achei que o povo brasileiro, de um modo geral, homens e mulheres, brigam muito pelo direito que não têm e não conhecem os direitos que têm e por isso não lutam por eles. Verdade. Você concorda com isso? Eu concordo, e principalmente com relação às mulheres, né? A gente tinha uma frase que falava assim: conheça os direitos que você não sabe que tem, porque não sabe, né? Muitas vezes as mulheres deixam de aproveitar, né, e utilizar políticas públicas, por exemplo, porque desconhece que elas existem. Atendimentos, ou na área da saúde, ou na área da assistência, ou da cultura, enfim, né? Não usufruem, não aproveitam, não procuram, porque desconhecem, né? A gente não sabe. A gente fala muitas coisas, né? Eu vou citar um exemplo aqui de política pública que muitas mulheres desconhecem, por exemplo, que é a cirurgia de laqueadura de graça e vasectomia também, né? Então, assim, já que a gente está falando de direitos de leis, Rosilma, até 2022, 2023, que foi ontem, a mulher, para fazer a cirurgia, precisava da autorização do parceiro. E desde 2023 não precisa mais. Reduziu a idade, né? E não precisa da autorização do parceiro, porque na realidade, como diz os direitos humanos da mulher da ONU, a mulher pode decidir ter ou não ter filhos. Essa é uma decisão da mulher, é o corpo dela, né? Que eu sei que muitas mulheres desconhecem, né, esse direito e esse serviço, né? Lógico que tem que ser encaminhada, vai passar por uma entrevista de psicóloga, porque é irreversível. Então, você precisa estar segura, né, e tem lá, lógico, condições, pré-requisitos, mas são direitos que as pessoas desconhecem, né? E que está aí.
disponível para toda a população, né? E os homens também, no caso da vasectomia, né? E tantos outros que a gente tem, né, na assistência do atendimento de mulheres vítimas de violência, na saúde, no Instituto da Mulher, gravidez de risco, enfim, a gente tem uma série de políticas, e eu sei que nem sempre as pessoas procuram, né, tá com crédito no celular, vai para as redes sociais, né? Então, assim, entra na página da prefeitura, procura lá, né? De repente você está com algum problema, tratamento de obesidade, por exemplo. Então tem vários, né, Rosilma? E às vezes a população não sabe, né? A população desconhece. E com relação a leis, como você fala da questão dos direitos, né? A gente tem aí a Maria da Penha. Eu vou pegar uma colinha aqui para não esquecer, né, de algumas leis que foram criadas, né, agora recentes, que a gente tem, por exemplo, né, a Lei Maria da Penha, né, como a gente falou, que esse ano completa 20 anos, né, e que vai tratar da questão da violência contra a mulher, da violência doméstica, aquela que acontece dentro de casa. Nós temos que foi promulgada em 2015, que é a lei do feminicídio, está completando aí 11 anos. O que é a lei do feminicídio? É a lei que vai tipificar um assassinato de mulher pelo fato dela ser mulher. Isso também vai influenciar nos dados, né? Para que a gente tenha noção. Estatística. Infelizmente. Para orientar até as políticas públicas. Exatamente, porque política pública você faz com dados. Sim. Né? E aí a gente tem a lei do feminicídio. Aí a gente tem a lei da Carolina Dickmann, que tem a ver com internet. Privacidade. Alguém, isso, exatamente, invadir, né, e utilizar fotos e dados que são pessoais, né, extremamente pessoais. Aí a gente tem também a lei do stalking, né, que é a perseguição, que é uma lei recente, né, de você ser perseguido, ser coagido, isso insistentemente, né, você ter... Tudo isso atingindo os direitos humanos fundamentais. Direitos fundamentais são aqueles garantidos pela Constituição. Isso. E que também, por que você tem que defender esses direitos seus e de outras pessoas que você goste, enfim, por causa da saúde física e mental. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, direito à privacidade, direito à vida, que é o principal. Né? E aí vem a da liberdade, né? Sim. Privacidade, saúde. Saúde está ligado à vida. Mas privacidade. Então, uma pessoa que é invadida, no caso da Paola Oliveira, né? Nossa, que absurdo. Que absurdo. E da Dickmann, que foi privacidade, que o cara subiu não sei onde, começou a filmar ela dentro de casa. Né? Então, veja, como é que uma pessoa, apenas porque ela tem como profissão atriz... Não importa, né? Ou é bonita, aquilo não é nem prêmio nem castigo, é a vida que ela leva. Então ela tem direito de não ser abordada na rua, né? A menos que seja uma pessoa que já se sabe que é muito receptiva e que não vai se incomodar. Mas senão ela não tem sossego. Depende da abordagem, né? Não tem sossego em lugar nenhum, né? Depende da abordagem. Já que eu vejo ela na minha casa todo dia, então eu me acho no direito de não deixar a pessoa ter lazer, não deixar ter privacidade. É isso mesmo. Enfim, então isso aí acaba deixando a pessoa... Não, isso é muito importante. Isso que você está falando... Com a saúde mental afetada. Muito, né? Muito. Então, só para terminar, a lei do stalking, né? Perseguição, né? Quando passa a te seguir, ameaçar, vigiar... e ficar repetidamente te seguindo, vendo o que você faz todo dia ou toda hora. A lei do minuto seguinte, que é sobre a violência sexual, que precisa... Por que minuto seguinte? Porque, assim, quando você, infelizmente, passa por uma situação dessa, é importante o mais rápido possível você procurar atendimento. Por quê? Coleta de material,
pílula do dia seguinte, exames de HIV, enfim, toda uma série de exames que é importante que sejam colhidos naquela hora. Às vezes, o pessoal da saúde até orienta a mulher que, se isso acontecer, não tome banho, vá direto para o setor de saúde, para que eles tenham o mais número possível de indícios, de material, enfim, de secreção, o que quer que seja, porque isso pode, lá na frente, ajudar na identificação ou em alguma questão de doença, né? Porque... E até gravidez, uma né? Gravidez, exatamente. Uma gravidez indesejada, né? E aí a lei de combate à violência contra a mulher, né? Que combate a violência também política, né? Então, crimes contra a honra, né? Que o nome já está falando. E aí, o que acontece? Todas essas leis, como a gente falou, né, Rosilma? Crimes contra a honra, por exemplo, Dina, é importante falar que você precisa levar para frente. Sim. Não são crimes, por exemplo, um homicídio, o Estado toma a iniciativa. Isso. Você não precisa se queixar muitas vezes, até porque você não consegue mais. Mas no caso, por exemplo, dos crimes contra a honra, né, que é a calúnia quando acusa de crime, é a difamação quando te afeta a honra social, sim. E a injúria quando afeta a sua honra subjetiva. Então, são crimes que, se você não representar, ou seja, ir na delegacia, fazer BO, sim, enfim, acompanhar se isso aí está sendo tomada providência, encaminhar para o Ministério Público, a própria delegacia encaminha, porque às vezes a pessoa não sabe isso. E aí ela fica lá ofendida e não pode, porque justamente a lei que você citou muito bem, ela serve como última ratio, como a gente fala, né? Porque o ideal seria não precisar de lei. É verdade. Mas ela chega para punir, para que a sociedade perceba que não pode fazer aquilo. E que a justiça dê uma resposta para aquela pessoa que foi ofendida. Por isso que a impunidade é tão ruim, porque ela fura esse esquema de proteção que a sociedade criou para se proteger. E aí, além das leis, né, Rosilma, a gente normalmente orienta as mulheres assim. Hoje, o celular é uma arma no seguinte sentido. Recentemente, uma moça entrou em contato comigo pedindo orientação, que ela estava sendo ameaçada pelo ex. Mas o que ele fazia? Eu falei assim, mas ele mandou... ele liga e às vezes ele manda mensagem e depois que ele percebe que eu vi, ele apaga. Então eu disse para ela, faça o seguinte, primeira coisa, se for áudio, pede para alguém perto de você gravar. Se for mensagem, printa a tela. Porque porque num caso desse, você chega, às vezes você fala, tem alguma prova? Mas tem alguma testemunha? Mas tem alguma coisa, material, que você possa mostrar que realmente houve essa... Às vezes não tem, porque na hora, assim, você fica tão abalada, tão sensibilizada, tão fragilizada, que você não pensa. Então, eu falei para a moça, falei, isso eu ouvi de delegadas. Por exemplo, ele não te bateu, mas ele chutou a porta. Fotografa, né? Porque aquilo pode ser, amanhã pode ser com você. Então, mensagens, áudios, dá um jeito de gravar. Ou você pede para alguém ficar perto de você com outro celular, que você pode colocar o áudio, né? E na mensagem printa a tela, porque é uma forma. Eu falei isso para ela, ela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. É uma moça jovem, sim, bem jovem, né? E, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque ela ia fazer um boletim de ocorrência, né? Porque é aquele caso clássico, né, Rosilma? Ela terminou a relação e ele liga e fala assim, isso não vai ficar assim, as coisas não vão ficar como você quer.
Então, qualquer hora eu vou aparecer aí, então assim, e ela começou a se sentir ameaçada mesmo, é a forma de falar. Só que, veja bem, por telefone, quer dizer, não grava, né? E quando aparece que leu a mensagem, ele apagava. Então, assim, você vê que a pessoa faz com a intenção, porque se preocupou em não deixar provas. Então, é exatamente o que você diz. Sem diz. provas, uma mulher que vai fazer um verdade. uma coisa, entra naquela história, é louca, desequilibrada, não, e assim, entendeu tudo errado, sabe, uma hora mentira. você se... E assim, o caso dela, eles já tinham terminado essa relação, eles viveram 5 anos juntos, já tinham terminado, ele insistiu em voltar, ela disse que voltou, deu uma chance, mas que não tem condição. Então, assim, aí vão dizer assim, mas você já voltou, vai que você volta de novo... Tem certeza que você quer fazer um boletim de ocorrência? Então, assim, por isso que a gente, é perfeito o que você disse, né? Na medida do possível, a gente ter material, argumento, alguém que escutou, alguém que estava junto, fotografou, registrou, para que você tenha realmente uma maior facilidade, né, de exercer aí seus direitos, porque... É aquilo, né, Rosima? A gente está aqui para ser feliz, né? E é fácil, não dá trabalho ser feliz. Sim. Né? Não dá? Dá trabalho ser feliz, porque você sempre tem alguém querendo deixar você infeliz. Pois é, aborrecida, né? Então, a gente tem que estar sempre atenta para se proteger, né? Ou para evitar, ou para afastar. Enfim, né? Eu queria só comentar com você que hoje... nós tivemos um evento sobre saúde mental que foi muito bom, né? E uma coisa que foi repetida, eu trago isso, né, para quem nos assiste e para você também, Rosima, porque você é uma mulher que tem uma cabeça assim incrível, né? Só ver os seus programas, não precisa se esforçar tanto, não. A palavra é posicionamento. Se posicione. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas nós, mulheres, deixa depois... Né? Principalmente para a mulher, né? Que foi sempre adestrada para ser boazinha, para concordar, não arrumar confusão, para que discutir, para que ficar brigar, naquele quadradinho, deixa, né, para lá, né? Tem até uns vídeos interessantes, né, em relação à posição da mulher quando ela senta. Sim. Em relação ao homem, sim, que o homem sim. ele sempre senta de perna aberta, ocupando o maior espaço possível, e a mulher sempre ocupando o menos espaço possível. Então isso aí é um condicionamento, vamos dizer assim, de muitos anos. Agora, Diná, eu tenho percebido, não sei se você concorda comigo, que às vezes as pessoas, de um modo geral, homens e mulheres, mas mais a mulher, porque eu acho que a mulher ela foi mais adestrada para ser mais boazinha. Sim. Que hoje a mulher, com essa história toda da conscientização, muito debate, tudo, que eu acho fantástico, muitas vezes ela se perde no posicionamento, que não é seu caso, porque você é uma mulher doce e sabe se posicionar o tempo todo. Eu considero você um exemplo. Justamente por isso que eu vou te falar. Porque eu noto que algumas mulheres estão querendo imitar a forma do homem ser, de agressividade, de falta de civilidade, sim, de desrespeito pelas pessoas. Algumas mulheres têm comportamento em relação a alguns homens que eu olho assim e digo assim, se fosse o contrário, todo mundo ia estar falando que ele é machista, que não sei o que, não sei o que lá, misógino. E ela incorporou o comportamento do homem, porque ela acha que ela tem que ser igual ao homem. Veja, igualdade de oportunidades, não ser igual, porque nós não somos iguais, somos diferentes. É verdade. Mas temos os mesmos direitos, igualdade de oportunidades, de ser tratada pela lei igualmente, ganhar os mesmos salários. Mas não incorporar os defeitos, vamos dizer assim, do homem, agressividade, incivilidade, comportamentos violência. Que nós criticamos, né? Exato. Eu notava isso até quando, eu agora sou aposentada, mas quando eu trabalhava
No trabalho, as mulheres que viravam chefe, algumas, nem todas, Sim. elas não eram a chefe mulher que obteve o cargo. Teria um olhar, um outro olhar, né? Naquilo, ela deveria, eu sofri tanta injustiça com o chefe homem, então eu vou fazer um novo papel, vou criar um novo papel. Não, ela virava homem, assim. Sim. E repetia tudo que ela sempre queixou do homem. Então eu sempre tive essa visão. Não, O que você acha disso? Não, acho que você traz uma questão real e muito importante, porque assim, ocupar espaços em locais que eram predominantemente masculinos, para que a gente tenha porque nós temos todo o direito de ocupar, a gente não precisa se comportar como homem, muito pelo contrário. O importante é você ocupar aquele espaço que era predominantemente masculino, você como mulher ocupar e se comportar com esse outro olhar. Por que a gente diz que é importante a mulher na política? Porque a gente é melhor? Não. Porque é outro olhar. O homem vai ter um olhar, um foco em algumas questões e a mulher em outras. E juntos a gente consegue ter um olhar para todas as necessidades de toda a sociedade. Então, por que é importante a mulher na política? Por que é importante a mulher na polícia? Por que é importante a mulher na saúde? Enfim, em todo. Por quê? Porque ela vai junto com o homem ter esse olhar diferenciado, que não é melhor nem pior, mas ele vai se completar, né? E aí você vai ter um olhar, porque o homem, ele é muito objetivo, né? E a mulher subjetiva. Então a mulher às vezes percebe algumas coisas, né? Que o homem não percebe, porque não é porque é melhor, porque é característica nossa. Perfeito. Né? São características nossas, como a gente raciocina, né? E aí o ano passado, Rosimã, você que é bastante ligada à educação, o ano retrasado, eu fui convidada para participar da Semana da Educação e eu contei a história das mulheres a história da mulher na educação. Por que a gente tem tanta mulher na educação? Tem uma história, né? E aí, e essa questão, a mulher começou a ser professora porque ela era professora porque ela educava os filhos. Então, se ela educava os filhos, ela poderia educar outras crianças, né? E aí era o único emprego que existia. Então, as mulheres foram indo para esse mercado e acabou feminilizando a educação, que você vê que até hoje tem tantas professoras, né? E por quê? Porque quando você vai lidar com aquelas primeira infância, por exemplo, tem uma habilidade da mulher. Independente dela ser mãe ou não, é dela. Sim. O olhar, né? O cuidado. Então, assim, eu acho que a sociedade, né, não por acaso, de homens e mulheres, porque eu acho que a gente se completa, né? E aí a gente começa a ver, e quando eu fui fazer esse trabalho, eu fui pesquisar na medicina, no direito, na engenharia, como cresceu muito, mas muito, assim, 60% a 70% mulheres nas engenharias, várias, civil, química, várias, né? Medicina não precisa nem falar. Sim. Odonto, hoje, são mais mulheres do que homens. Né? Você vê que interessante? Sim. E são melhores dentistas do que os homens? Não, não são. Mas tem um outro olhar. Sim, né? um outro olhar. Tem um outro olhar, uma outra forma. Então, eu acho que quando você traz essa questão, e a gente para se colocar em universos que eram masculinos, nós não precisamos nos comportar, muito pelo contrário. Nós vamos fazer a diferença na medida que a gente se comporta como mulher naquele universo. Perfeito. Não é? E vou te falar uma coisa que eu percebi não faz muito tempo. Toda vez que uma mulher quer mostrar que é profissional, que ela é séria, a primeira coisa que ela faz, ela veste um paletó de homem. Você já percebeu isso? Sim. Por exemplo, vamos entrar em campanha eleitoral. E eu falo porque há um tempo atrás
louca, resolvi sair candidata. Por conta de tudo isso que a gente acredita, né? Precisa de mulher na política. Né? E eu também fiz essa foto célebre aí com paletó. Você vê que a gente, às vezes, incorpora certas... Você não percebe. Certas adestramentos e não reflete. Depois eu comecei a olhar aquilo e falei, engraçado, toda vez que a mulher quer mostrar que é séria, é de confiança, é profissional, ela veste um paletó. Ou que eu posso estar aqui, né? Como se aquilo dissesse assim, eu posso estar aqui. Eu posso estar mas aqui. A mulher não veste paletó, é blazer? Bom, é paletó. Que seja. É uma indumentária masculina e que foi adaptada para a mulher, né? Aí eu digo, será? Então eu já falei para você que você está linda hoje. Ah, obrigada. Né? Que você foi no evento lá das mulheres, né? E olha, você está, vamos dizer, uma vestimenta tradicionalmente. Não quer dizer que todo mundo tenha que se vestir assim. Não. Mas é apenas... feminino. Será que as pessoas têm consciência de que a mulher, para parecer séria, ela precisa vestir um paletó? Não. E tem uma outra coisa que não tem muito a ver com isso, que também eu percebi. Eu fiz um curso de educação na USP. E lá na USP eles diziam assim... esse negócio de botar carteira enfileirada é muito ruim, porque cada carteira é um bloqueio, que você põe uma madeira na frente. Então, procurem fazer círculos, sem nada na frente, porque isso abre, não sei o quê. E uma das coisas que a gente aprendeu é cruzar o braço, cruzar o braço e cruzar a perna, você está fechando para o outro. Sim. Então, tudo isso é linguagem não verbal que você passa para o outro sem perceber. Você aprendeu, você imitou seu pai, sua mãe, sei lá. Então, está na hora das mulheres recuperarem os seus sentimentos lá no fundo, né? Não que um esteja errado, esteja certo, não é isso. É mostrar que você vale pelo que você pensa, pelo que você fala, pelo que você estuda e pelo que você vive e pelo que você transmite. E não por causa da roupa. A roupa você veste a que melhor te agrada, mas não você ter que vestir um paletó para parecer séria. Olha, nós temos que encerrar, então eu vou passar para você, viu como passa rápido? Para você se despedir do povo. Eu só tenho que te agradecer, né, Rosilma? É tão interessante essas conversas que a gente tem, né? Porque na medida que você fala, vem tantas coisas na cabeça da gente. A gente costuma dizer que sempre que você fala, você elabora, porque você pensou o que você está falando, né? E essa tua preocupação de trazer jovens pensadores, né? Essa tua preocupação de trazer a questão de você pensar, de você refletir, de você crescer. Então, eu só tenho a agradecer a você por mais essa oportunidade, agradecer todos que nos ouvem e que nos assistem, né? E te desejar muita saúde, para que você possa, durante muitos anos, ainda fazer esse trabalho. Obrigada. Eu vou repetir, como se diz, agora ninguém mais entende latim, né? Mas é idem e bidem, né? Que se dizia, né? Que é o mesmo, né? Porque você também tem um trabalho maravilhoso. Eu hoje mesmo estava falando que eu só trago gente que eu amo aqui. Tá certo. Porque também, para você trazer uma pessoa com que você não concorda, mesmo que você trate ela muito bem, o rosto vai trair. Então eu só trago gente que eu admiro profundamente. Um trabalho maravilhoso e vai vir muito mais vezes. Que bom. Obrigada, Rosilma. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com você, sábado que vem, às 15 horas, com reprise quinta-feira às 20h30, lembrando que pomos tudo no nosso canal do YouTube, Jovens Pensadores, para você assistir, rever quando quiser, inscreva-se no canal, divulgue entre os amigos, marque o sininho para que sempre que houver vídeo novo você possa assistir. Até o próximo sábado, se Deus quiser.